Glória a Deus, cumprimento a todos nesta tarde com a paz do Senhor Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada ao Senhor nosso Deus. Está no ar o programa Mananciais de Águas Vivas para a glória de Deus. Louvado seja Deus, são 15 horas 27 minutos, 15 horas e 27 minutos, estamos alegres, estamos felizes porque estamos aqui mais uma vez para... queremos mandar a paz do Senhor Jesus para todos os nossos ouvintes, né, que ouvem a programação aqui todos os dias, né, pelas nossas caixinhas aqui no bairro São Vicente. Um abraço para todos vocês, a paz do Senhor para o nosso irmão Antônio Guilherme, a sua esposa a irmã Vera, todos aí da Gustavo Maciel Monteiro, da Pedro Luiz, da Severino Ramalho. Um abraço a todos vocês que ouvem todos os dias a programação para a glória de Deus. A Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E nós necessitamos, né, irmão Cláudio, de ouvir a palavra de Deus. A paz do Senhor, irmão Cláudio. Que nesta tarde, Senhor Deus, nosso Pai, Ele continue conosco e com vocês aí do outro lado. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, irmão Cláudio, apresentando ao Senhor esta programação nesta tarde. Que o Senhor faça segundo a sua vontade nesta tarde, em nome de Jesus. Momento de oração. Momento de oração. Ali, meu Deus, cada médico, cada enfermeira de plantão que cuida, que estão, meu Deus, ali para cuidar e tratar aqueles que chegam, aleluia, necessitados. Mas o Senhor pode fazer na vida de cada um que nós não podemos fazer, meu Pai. Apresentamos também ao Senhor todas as autoridades que são constituídas, eclesiásticas, civis e militares, também os poderes executivo, legislativo e judiciário. Meu Deus, nosso país, todas as pessoas que se encontram, meu Deus, aleluia, trabalhando, viajando e exercendo qualquer atividade nesta tarde, toma pelas tuas mãos, livrando do mal, do perigo, dando condições de ir e de vir. Louvado seja Deus. É em teu nome que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Quero mandar a paz do Senhor aí para a irmã Lidalva, aí na rua Luciene Cabral Bernardo, e também para a irmã Iracema. Paz do Senhor. Deus abençoe a vocês aí em nome de Jesus. E também ali no Jardim Imaculada 1-2. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Esta tarde estamos alegres, estamos felizes. Jesus, Ele nos diz, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estará presente. Nós cremos pelos olhos da fé que o Senhor Jesus está em nosso meio. Então, nesta tarde, estamos alegres porque sabemos que o Senhor Jesus, Ele está em nosso meio. Glória a Deus. Vamos ouvir o nosso irmão Cláudio, né, louvando a Deus aí com um louvor para a glória do Senhor Jesus. E você que está ouvindo, continue ouvindo, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nesta tarde é um motivo de nós estarmos alegres, né? Ontem muita chuva, né? Hoje Ele manda o sol para aquecer, né? E assim nós vamos vivendo, né? Porque Jesus, Ele tem cuidado de nós, não é verdade? Ele tem cuidado de nós. Jesus é quem cuida do homem, né? Ele diz que tudo está em suas mãos. Glória a Deus, né? Então nós alegramos porque sabemos que o nosso Deus, Ele cuida de nós. Então é um motivo de alegria nesta tarde. Estamos aqui glorificar, exaltar o nome dEle, né? Agradecer a Ele com louvor. Glória a Deus. A Bíblia diz, quem tem fôlego, louve ao Senhor. Então vamos louvar a Deus? Quero também mandar uma saudação, a paz do Senhor, para todos os nossos ouvintes. Nosso irmão Evandro Pontes, qual eu encontrei esta semana. Deus abençoe teu filho, toda a família. Nosso irmão Jones Batista, Nivaldo, Josivaldo, Júnior, louvado seja Deus. E também o nosso irmão Carlos Chacon, e Jailson, né? Que fazia a programação com os Jones aqui. Que Deus abençoe vocês. São bênçãos nas mãos do Senhor. Deus abençoe cada um, onde quer que esteja, em nome de Jesus. Nós irmão Doca, ele disse que estava no ouvido Doca, né? Que Deus abençoe Doca,
em nome de Jesus, e cada um daqueles que a gente encontra, e essas pessoas são bênçãos em nossas vidas. Cada ouvinte, que Deus abençoe. Luiz em nome Carlos, de Jesus. né? Luiz Carlos sempre. Luiz Carlos, sempre está. Prometeu, já vim aqui várias vezes, mas tudo tem um tempo do Senhor, né? Ele gosta também de participar aí nos rodízios na nossa cidade, nos clube de orações. A gente se encontra, mas que Deus abençoe teu filho e todos aqueles que estão com ele, as nossas irmãs que também estão empenhadas na missão. Cada um, o Senhor entregou algo e estamos desenvolvendo para a honra e glória do nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor, irmão Justo, com o hino 597, da harpa cristã. Se você dispõe de uma harpa, você pode conosco louvar o nome do Senhor. Vamos agradecer a Deus por tudo, porque só Ele é digno de honra e de todo louvor. Graças a Deus por esta vida, pelo bem que revelou. Graças a Deus pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada, graças a Deus pelo perdão, graça pelo azul celeste, e por nuvem que há também, pelas rosas do caminho, por espinho que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz e sofrimento, e por toda provação, pelo amor que é sem medida, pela paz do coração, pelas lágrimas vertidas, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graça Rei de dar. Aleluia, louvado seja Deus, né? Agradecer ao Senhor por tudo que Ele é em nossas vidas. Louvado seja Deus. Vamos louvar mais um louvor em nome de Jesus. Desta feita, o 419. Glória a Jesus. Vinde todos pecadores a Jesus, o Salvador. Vinde logo sem demora, encontrar o Redentor. Sim, eu sei, oh, eu sei, Cristo
salva o perdido pecador. Sim, eu sei, oh, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Dá aos fracos fortaleza, da montanha planos faz, ao deserto da beleza, e aos crentes luz e paz. Sim, eu sei, oh, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, oh, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Nas fraquezas ele o perto, dominando a força má, o caminho que há certo, e sua graça sempre dá. Sim, eu sei, oh, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, oh, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Tenho gozo muito perto, Glória a Deus. pelo sangue que verteu. Nem o mundo, nem o inferno, e a vida que me deu. Sim, eu sei, oh, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, oh, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Quando Cristo vier na glória a buscar o povo seu, cantaremos a história do amor de Deus no céu. Sim, eu sei, oh, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, oh, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Aleluia, louvados e engrandecido seja o nome santo de Jesus. Louvado seja Deus. Louvaremos mais um hino em nome de Jesus. Desta feita, vamos louvar o 36. Glória a Jesus. Nós estamos no aguardo, na esperança. Mais um dia, o Senhor, louvado seja Deus, cumprirá com a sua promessa. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade. Oh, quando é que eu vou? Passarinho pelas flores, queres ver
passarinho para o ninho, para os braços eu fugi. É fiel, sua vida é certa, quando eu não sei, mas ele manda estar alerta, tu és e voltarei. Sua vinda quando eu cantando, meu lá no céu, seus passos hei de ouvir soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me encantar, são vão terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Quero mandar a paz do Senhor aí para o nosso irmão José Carlos dos Santos, né? Ali em Timiri, a paz do Senhor, irmão Carlinhos, né? Carlos Som, um abraço, meu querido. Deus abençoe a sua vida. Glória a Jesus. Também quero mandar Aleluia. a paz do Senhor Jesus para o meu irmão Adriano Amaro. Que Deus continue abençoando aí o irmão Adriano, a sua esposa, a irmã Rita, e as suas filhas, né? Sim. Aí no conjunto Esplanada, né? Em João Pessoa. Um abraço, meu querido. Deus continue abençoando a sua vida. Muito obrigado aí pela audiência. Está ouvindo a nossa programação nesta tarde. Aleluia. É um prazer imenso ter o Senhor conosco aqui para ouvir a nossa programação. É nosso. Deus continue abençoando, é verdade, é nosso, né? Quero mandar também um abraço, boa tarde especial para a minha prima Aleluia. Nessi Gonçalves, né? Nessi, a minha prima também está ouvindo a programação. Um abraço para ela. Muito obrigado. Deus abençoe a todos aí que ouvem a programação, minhas famílias, né? Espalhadas aí por todas as cidades, né? Também aí a minha prima ali em Soledade, né? Outra ali em Timbaúba, município de Esperança, né? Um abraço, que Deus abençoe a todos aí em nome do Senhor Jesus. E aonde estiver uma pessoa aí ligado, conectado, ouvindo a nossa programação através das redes sociais, um abraço, que Deus continue abençoando. Também está conosco aí o nosso irmão Ezequiel Pereira, ali diretamente de Portugal, né? Ouvindo a nossa programação. Um abraço, irmão Ezequiel. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida aí em Portugal, né? Que Deus continue lhe abençoando mais e mais, né? E muito obrigado por ouvir a nossa programação aí em Portugal e espalhar a mensagem do Senhor Jesus, né? Ficamos alegres, né? Claro. Ficamos alegres porque sabemos que existe muitas pessoas, né, que aí está ouvindo a nossa programação, e isso é uma alegria para nós, né? Então vamos nesta tarde, irmão Cláudio, fazer a leitura da palavra de Deus, né? Deus com certeza nesta tarde tem uma palavra para o seu coração, para o meu coração, e você continue ouvindo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é alimento para a nossa vida espiritual. Glória a Deus, né? Lá no Salmo 119, versículo 105. Jesus continue abençoando teus filhos, onde quer que esteja, para a honra e glória do nome de Jesus. Sabemos que o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é poderoso. Disse o apóstolo Paulo, que ele é o poder de Deus e salvação para os que creem. Verdade. Glória a Jesus. Quero ler um versículo da palavra de Deus. O livro Atos dos Apóstolos, foi escrito pelo Dr. Lucas. E eu quero ler o capítulo 9, versículo 32 por diante. 9, 32 por diante, aqui do livro Atos dos Apóstolos. Louvado seja Deus. Deus abençoe Ezequiel e os demais irmãos que se encontram
em outros países, né? Adriano Amaro disse que irmão Márcio Paz, né, que é o filho daquele homem lá que tirava cabelo ali, que faleceu, está também em Portugal. Glória a Jesus. Márcio. Então, Deus abençoe a todos, né? Os que se encontram em outros países, né? Saíram daqui porque foram em busca de uma melhoria, né? Salarial, às vezes uma profissão aqui, e encontram por lá e vai em busca de trabalho, vai batalhar. Jesus seja com vocês aí, onde quer que vocês encontrem, não só em Portugal, mas em outros países, outras nações. Deus abençoe cada um. Leamos então capítulo 9 de Atos Apóstolos, versículo 32 por diante, que nos diz: e aconteceu que, passando Pedro por Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos, o qual era paralítico, e disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Aleluia. Levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Saron, os quais se converteram ao Senhor. Louvado seja Deus. Então, do 32 ao 35, nós lemos: para a honra e glória do nome de Jesus. Que Deus continue abençoando cada um que também tomou posse dessa leitura. Vamos orar, agradecer a Deus por essa leitura, em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus, estamos diante da tua presença nessa tarde, agradecendo por mais uma oportunidade de estarmos aqui, realizando esta obra, o trabalho. Louvado seja Deus, que vem, nós, aleluia, aprendemos, e aquilo que aprendemos pela palavra do Senhor, a inspiração divina, nós estamos transmitindo, levando, louvado seja Deus, anunciando, aleluia, as boas novas, dando a notícia, pregando o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nessa tarde, você que está do outro lado, nesta cidade, neste estado, em outros estados, outros países, que sintam-se, louvado seja Deus, regozijado, e que a palavra do Senhor venha, aleluia, lhe envolver, e que possa lhe transformar, lhe firmar, para que você possa estar firme e seguro, e a Bíblia diz sempre constante e abundante na obra do Senhor, onde quer que você esteja. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus, coisa boa, né? A palavra nesta tarde para nós, que com certeza esta palavra ela tem tocado o seu coração. Eu também quero deixar, irmão Cláudio, aqui um versículo da palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, né? Versículo 1, uma passagem muito conhecida, né? E muito lida, né? Muitas pessoas lêem o Evangelho segundo escreveu João, porque é um evangelho que chama muito, né, atenção, apesar que a Bíblia, ela, em todas as partes, né, que a gente lê a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela se renova a cada manhã, não é verdade? Então, em todas as partes onde você abrir a Bíblia para ler, você se depara com uma passagem que lhe chama a atenção. Muitas vezes você tem lido anteriormente, mas no dia seguinte você lê e se interessa mais em ler novamente. Por quê? Porque ela se renova. A Bíblia fechada, ela é um livro, mas aberta é a boca de Deus falando conosco, não é assim? Então, em 14, versículo 1, que diz: não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Próprio Jesus Cristo falando conosco. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós
também. Mas mesmo vos sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, é o próprio Jesus Cristo falando conosco. Ele diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, Jesus, ele vai voltar para buscar a sua igreja, os escolhidos. A Bíblia diz que são muitos chamados, mas são poucos os escolhidos. Como nós já falamos aqui outras vezes, que quando há uma seleção, são muitas pessoas chamadas para aquela entrevista. Mas depois daquela entrevista, ficará poucos, porque não passa, pelos requisitos que aquela empresa quer que você se enquadre ou se encaixe naquele setor. Então a Bíblia diz que são muitos chamados e são poucos os escolhidos. Por quê? Porque precisa de uma renúncia, precisa de você deixar os costumes antigos e continuar sendo uma nova criatura. A Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e agora tudo se fez novo. Então, quando o homem ele se encontra com Jesus, ele tem que haver uma mudança de vida, não é? Tem que ter uma mudança. Se ele falava coisas que não agrada ao Senhor, ele tem que parar de falar aquilo ali. Se ele mentia, ele tem que parar de mentir. Se ele fazia coisas mais horrendas, ele tem que parar com aquilo ali, porque agora ele é uma nova criatura. Aleluia. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e agora tudo se fez novo. Não importa o que você praticou, o que você deixou de praticar. O importante é ter esta nova história na sua vida. Glória a Deus. Às vezes as pessoas dizem: mas aquele ali já praticou tanta coisa errada, não tem mais jeito. Tem jeito sim. A Bíblia diz que enquanto há fôlego de vida, tem jeito para a sua vida. Mas a partir do momento que o homem parte, se ele partir sem Jesus, aí é com você e Deus. A Bíblia diz que todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará que só Jesus é o Salvador. Aleluia. Você, ao encontrar-se com Jesus, se despercebido dos olhos de Deus. Então, aqui nós vimos que a Bíblia diz: não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então essas muitas moradas não são centrais. É preciso você aceitar o dono das moradas. Aleluia. Do Altíssimo. É preciso aceitar. Como você vai entrar na casa de alguém se você não aceita, se aquela pessoa não te aceitar? Não pode. Você tem que aceitar a Ele como seu Salvador para poder você entrar nas mansões celestiais pelas portas. Glória a Deus. A Bíblia diz que há dois caminhos, um que leva o homem à salvação e outro que leva o homem à perdição. E a Bíblia diz que é espaçoso o caminho e são muitos os que entram por esse caminho. Por quê? Porque não deixa a pessoa. Então é preciso você aceitar. É preciso você entregar. A Bíblia diz: entrega os teus caminhos ao Senhor,
confia nele, o mais tudo ele pode fazer na tua vida. A Bíblia diz que há caminho para o homem ser perfeito, mas o final dele é caminho de morte. Às vezes a gente está fazendo algo, está achando que está fazendo certo, mas está errado. Por isso que a Bíblia diz: há caminho aos olhos do homem ser perfeito, né? Às vezes as pessoas dizem: não, mas eu estou muito jovem, eu tenho muito que me divertir, eu tenho que gozar a minha vida. Mas você esquece que você tem que renunciar às coisas que o mundo oferece. A Bíblia diz: quem ama ao mundo aborrece a Deus, né? E quem ama a Deus aborrece o mundo. É por isso que muitas vezes as pessoas, eles não a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela aborrece a muitas pessoas. E a Bíblia diz que a luz não se une com as trevas. Não se une. Quando a luz chega, as trevas vai embora. Por quê? Porque elas não se unem, não é? Não se unem. Coloque um pouco de óleo dentro da água, não vai se unir. Ou fica em cima ou fica embaixo. Não se une. Então as trevas não se unem com a luz. Então, aonde há más conversações, Jesus não está presente. Aonde você está falando da vida do seu próximo, Jesus não está presente. Aonde você está mentindo, Jesus não está presente. Aonde você está fazendo coisas que desagradam a Deus, Jesus não está presente. Por quê? Porque a luz não se une com as trevas. É preciso você estarei no meio deles, mas tem que estar reunido no nome de Jesus. Se você está reunido, mas não está no nome de Jesus, não está falando do nome de Jesus, ou falando nas obras que Jesus fez e continua fazendo, ele não está presente. Você pode dizer: ah, mas eu tenho Jesus. Tem que saber se você tem Jesus, mas tem que saber se Jesus ele tem. É diferente. Porque as suas obras denunciam o que você está fazendo. Glória a Deus. Há essa separação. É preciso saber, não é? Dividir as coisas. Por quê? Porque as trevas não se unem com a luz. Glória a Deus. Então esta é a mensagem que nós deixamos nesta tarde. Faça dentro de você uma retrospectiva e veja aonde você está errando e aonde você precisa melhorar. Glória a Deus. Para poder você ter a certeza que Jesus ele está do seu lado, está recebendo. Porque às vezes você faz uma oração, Jesus ouve aquela oração, mas não te responde. Por quê? Porque a sua oração não condiz, né, com aquilo que você está falando. Glória a Deus. Então, Jesus ouve, mas Jesus fica em silêncio. Então, é bom que você veja se você está fazendo aquilo que agrada a Deus. Né? Nós sabemos que é difícil? Mas não é impossível. Né? É difícil, mas não é impossível. Aleluia. Glória a Deus. Então nós temos que sempre estar buscando a presença de Deus. Né? Porque às vezes, irmão Cláudio, a gente chega e prega o evangelho para certas pessoas e as pessoas até se sentem ofendidas. Nós vimos que quando você chega em um determinado lugar, tem pessoas que se afastam. Por quê? Porque o nosso linguajar é diferente daquelas pessoas que se ajuntam num grupinho e começam a falar das coisas que não são de Deus. Não é? Então, a Bíblia diz que você não pode estar em cima do muro. Fornecedores, né? Então nós devemos se afastar destas pessoas. Não é intrigar, ficar diferente, não. É se afastar das más conversações. É assim? Porque, meu irmão, se nós não se afastar, as coisas já andam desmanteladas aí no mundão. E se a gente não procurar se afastar dessas coisas,
fica pior. Não é assim? Glória a Deus. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não pense que você está buscando outros deuses e está fazendo a vontade de Deus, do Pai. Não. Você está desagradando a Ele. Glória a Deus. Porque há um só caminho e há um só mediador, né? Entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Então, é isso aí que nós estamos pregando nesta tarde para você. Nós estamos lhe concedendo. É preciso nós fazermos, né? Então, assim, se vós conheceis a mim, também conheceis o meu Pai. E se já tendes agora e o conheceis e se vós me conheceis a mim, também conheceis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto, porque o Pai e o Filho é uma só, né? Pai, Filho e o Espírito Santo. Então, disse-lhe Jesus, disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Uma pergunta, né, que Jesus fez com ele. Você aceitar Ele como seu Salvador? O momento é esse. Tira esta dúvida do teu coração, porque só Jesus é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Glória a Jesus. Então, nesta tarde, fica com esta reflexão para a glória do nome de Jesus Cristo. E nesta tarde, quero mandar também um abraço aí a meu primo Rosenberg Silvas, né? Ali em Soledade. Um abraço, meu querido. Muito obrigado aí por ouvir a nossa programação. Um abraço aí na minha tia, né? Que Deus continue ajudando ela e dando saúde a ela e a todos aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos nesta tarde alegre porque sabemos que só Jesus ele pode salvar. Só Jesus ele pode tirar o homem. Levanta, desperta que Jesus já vem. Escuta-se a voz dos anjos, dos santos arcanjos dizendo amém. Em luzes de todas as cores, belos esplendores que os olhos veem. Em meio à voz dos cantores, louvar dos tambores de Jerusalém. Irão os túmulos se abrindo e assim ressurgindo os mortos que têm. E a trombeta tocando e os crentes cantando, dizendo: ora vem. Jesus nas nuvens surgindo e a igreja subindo para Jerusalém. E todos num gozo profundo dando adeus ao mundo e aos que ficam também. Aleluia. Iremos com os anjos gozar na pátria celeste, no reino do além. Lá com Jesus o Cordeiro gozar os prazeres em Jerusalém. Glória a Jesus. São 16 horas, né, e 15 minutos. 16 horas 15 minutos. Agora a oportunidade está com o irmão Cláudio para dar continuidade, né, a esta programação em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado a todos que ouvem a programação, você que está aqui no bairro São Vicente, ouvindo a programação, ouvindo aí os louvores, ouvindo a palavra de Deus. A Bíblia diz: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então, nesta tarde, um abraço a todos vocês aí que ouvem
esta programação em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Também aí no Circular Imaculada, né? Irmão Joel Cabeleireiro, um abraço, Joel, Deus abençoe a sua vida. Está ali ouvindo a programação, né? Deus abençoe a todos. Também aí na Pedro Lice, na Severino Ramalho, na Gustavo Maciel Monteiro, um abraço para todos vocês. Muito obrigado a todos que ouvem todos os dias a programação em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Cláudio. Aleluia. Glória a Deus. O arrebatamento. Aleluia. Está às portas. Aleluia. Há tempo ainda, né? 208. É o evangelista. Louvado seja Deus. Vamos louvar o 208 em nome de Jesus. Ainda dá tempo, né? Dá tempo ainda. Hoje, né? Hoje quero te entregar para Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje querem obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus, receber no coração a santidade pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje querem desfrutar a paz divina que no mundo não se pode achar. Venha Cristo que te salva, que te ensina onde pode esta paz do céu gozar. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje querem renunciar o bem terreno, crendo em Cristo, grande Salvador. Querem vir após o meigo Nazareno, ver um dia lá no céu de resplendor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Aleluia, louvado seja Deus. É o convite da parte de Deus para todos aqueles que ainda não
tiveram um encontro com Jesus. Pois a palavra do Senhor, ela nos dá a oportunidade de nós conhecermos, de nós chegarmos e todos juntos realizar a obra do Senhor aqui na terra. Porque ele disse: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então ele não fez acepção de pessoas, é a toda criatura. Porém também ele não disse: vai e prega o evangelho a meus filhos. Veja aí que há uma diferença, os filhos e as criaturas de Deus. E a Bíblia tem respaldo, a Bíblia nos diz, a Bíblia nos orienta como nós, louvado seja Deus, se tornamos, aleluia, filho de Deus. Muito ali, como o irmão Justo estava falando, que muitas das vezes nós falamos alguns textos bíblicos, está escrito, mas as pessoas ainda por não conhecer, por ainda não serem orientados, advertidos a respeito, eles ignoram e saem até de perto. Mas se você um dia ganhar tempo, não é perder, é ganhar o tempo, pegar a sua Bíblia, as Escrituras Sagradas e ler, você vai entender o que, aleluia, a palavra de Deus traz para você, desde o Gênesis até o Apocalipse. E aqui ele leu essa passagem tão bem instruída pelo Evangelho que segundo escreveu São João. É um evangelho riquíssimo, pois João foi aquele que antecedeu Jesus. Ele veio anunciando o caminho, louvado seja Deus, que viria um após eles. E ele pregava e falava para as pessoas a respeito de Jesus. Louvado seja Deus. Então, por que filho e também criaturas? Aí João diz assim: porque Jesus veio para o que era seu. Capítulo 1 e o versículo 11, segundo escreveu São João. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o 14 vai nos dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o único Filho, aleluia, da parte de Deus, foi enviado, o Messias a este mundo. Mas é o que diz aqui a palavra, que veio para o que era seu, veio para a sua pátria, e não receberam. Mas aqueles que estavam sem condições nenhuma, não tinha direito a este, glória a Jesus, foi-lhe dado o direito, porque eles o receberam, né? Acaba de receba. Você quer receber Jesus como seu único, suficiente e exclusivo Salvador? É porque quando se recebe, você abraça,
você manda entrar, seja bem-vindo. E se você não receber uma pessoa, você não quero que você entre ou permaneça. Isso aí você não está recebendo, você não quis receber. E Jesus estava vindo para os seus, a sua pátria, mas eles não receberam. Receberam aqueles que não tinham direito. Aí ele diz no 12, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus aos que creem em seu nome. Por quê? Jesus falou essas palavras porque todo aquele que vê a Jesus, ele é adotado. E quando você adota uma criança para fazer parte da sua família, é porque eles não são seu filho biológico. Mas você adotou, você agora registrou. E agora ele faz parte da sua família. Ele é seu filho, de fato, agora. Não biológico, mas é um filho adotivo que você vai criar com os mesmos direitos dos seus filhos biológicos, com a sua esposa. Mas aqui rejeitaram Jesus. E os que não tinham direito, esse receberam Jesus em suas vidas, na sua casa, mandaram entrar e agora tornaram-se filhos, porque nós somos agora co-herdeiro, aleluia, com Jesus diante de Deus. Jesus é filho de Deus e Jesus nos adotou, aleluia. Então nós passamos a ser filhos por causa que Jesus nos adotou. Louvado seja Deus. Então, ele disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quer dizer que são aqueles que são criados, que ainda não são filhos legítimos. E pela palavra, você tem que receber Jesus, você tem que o confessar, você tem que estar de acordo com a palavra, que são os mandamentos, são os ensinamentos, são as instruções, como você agora vai seguir, para que um dia, e não se sabe esse dia, Jesus vai vir e vai levar o povo. Mas diante dessa situação aqui, alguém recebeu e foi agora lhe dado o título, o direito, a certidão de nascimento como filho. Tem muitos que abandonam, não suporta, sai da presença, ruma ou segue destino ignorados, ou rumos ignorados, pega como se fosse uma bifurcação à esquerda ou à direita, um atalho, uma alça, e não segue em frente. E para chegar até Deus, não existe atalho, não existe uma estrada que vai dar acesso. O que diz assim, é Jesus. Né? Você vai no seu carro e você vê a placa, louvado seja Deus, e aquela placa de indicação. Por exemplo, aqui bem próximo, né? Você vai, aí tem uma placa Natal, Campina Grande,
Aí você segue à direita para Natal e segue aqui para Campina Grande. E entre outras, tem outras, e você sabe se guiar para onde você quer ir. Qual é o seu destino? E a placa de indicação está ali. A 100 metros, dobra à direita ou vira à esquerda. É o retorno para você encontrar a saída daquilo que você quer e para onde você quer seguir. Mas aqui, a Bíblia nos diz, no livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 21, ele: não desviais nem para a direita e nem para a esquerda. Louvado seja Deus. Este é o caminho. Quem? Jesus. Porque o profeta messiânico, ele já falava a respeito do Messias, do enviado de Deus para a salvação das nações. Eu gosto daquele versículo onde o salmista se expressa no Salmo 33, verso 12: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele preparou para a sua herança. E nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós somos filhos adotivos. Louvado seja Deus. E é por isso que nós estamos dentro daquilo que Jesus Cristo veio e ele mandou nós fazermos. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Louvado seja Deus. Ide é ir, ser enviado, alguém mandar. E nós fizemos aqui uma leitura no capítulo 9 de Atos Apóstolos, aonde nós falamos a respeito de um milagre, vamos dizer assim, que aconteceu por um dos discípulos de Jesus. E Jesus fez a escolha de 12. Aleluia. E esse discípulo aqui, alguém conhece muito ele. Louvado seja Deus. Quando ele se expressa de uma forma e Jesus já sabe. Só conhece Pedro, muitas das vezes é lembrado porque ele negou a Jesus. Ah, Pedro é aquele que negou a Jesus. Mas foi dito nessa tarde que Jesus Cristo, ele vem, ele resgata, ele restaura e ele faz uma nova criatura. O capítulo 22 de São Lucas é muito extensa, mas eu vou ler só um textozinho para a gente recordar. Pedro nega Jesus. E quando ele nega Jesus, ele é identificado. Porque foi dito, mas alguém ia ver ele resplandecendo. E ele participou, louvado seja Deus, neste momento até da crucificação de Jesus. Mas a Bíblia diz que ele estava
de longe. 54 do capítulo 22 de São Lucas vai dizer: então, prendendo-o, o levaram e meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Após prender Jesus,